olha só, essa questãozinha envolvendo polinômio e logaritmo. Ele diz o seguinte, ó, que esse polinômio, ele apresenta 4 raízes inteiras diferentes, né? E sabendo que x1, x2, x3 são raízes distintas desse polinômio, determine o valor numérico da expressão. Então a primeira coisa que você pode fazer é utilizar o teorema das raízes racionais. Como ele fala que só tem raízes inteiras, o coeficiente do termo, deixa eu trocar a cor aqui, ó, o coeficiente do termo de maior grau é 1 e o termo independente é 64. São primos entre si. Então, na verdade, ó, as possíveis raízes são os divisores do 64. É os números inteiros que você iria tentar primeiramente, né? Aqui no caso, por experimentação, o número 1 é raiz. Se você fizer o P de 1, lembrando que num polinômio qualquer, uma função polinomial, o P de 1 sempre vai ser a soma dos coeficientes. E se você fizer a soma dos coeficientes, vai dar 0. 1 é raiz. Só que aqui nós temos um detalhe importantíssimo, moçada. Eu não posso pegar o 1. Por quê? Porque ó, as raízes são as bases do logaritmo, tá vendo? Ó, x1, x2 e x3 são as bases do logaritmo. E a base tem uma condição de existência. Ela tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Então, das 4 raízes, o 1 eu não vou poder pegar. Porém, eu vou utilizar as relações de Girardi para trabalhar com isso. Então, olha só aqui, ó. Primeira, relação de soma. Então, se nós somarmos as 4 raízes, ó, então, ó, 1 mais a segunda raiz. A soma das raízes tem que dar quanto? Eu pego o termo, o coeficiente do termo de grau 3, troco de sinal e divido pelo coeficiente do termo de grau 4. Então, a soma tem que dar 15. Então, nós já sabemos o seguinte, ó, a soma de x1, x2 e x3, isso aqui é igual a 14, beleza? Isso aqui é igual a 14. Então, ó, eu não preciso descobrir x1, x2 e x3, ó, eu já sei que a soma delas dá 14. E uma outra coisinha é que o produto das raízes, ó, produto, ó que bonitinho, ouça os passarinhos, ó. Agora que eu falei, parou de cantar. Então, ó, x1, a natureza, vezes x2, vezes x3, isso aqui é igual a quem? O termo independente dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, 64. Então, ó, x1 vezes x2 vezes x3, isso é 64, beleza? Eu vou precisar que você grave esses dois valores que a gente vai utilizar e para isso eu vou para a próxima tela, beleza? Então aqui, moçada, ó, nós queremos resolver essa situação, porém, nós já sabemos que isso aqui é 14. Eu não preciso me preocupar com esse valor. Esse valor aqui é 14. Eu vou ter que trabalhar agora com o logaritmo. E para isso eu vou lembrar de duas propriedadezinhas do logaritmo, né? Então a primeira, quando nós temos um número qualquer dividido por um logaritmo. Então, eu vou ter aqui, ó, logaritmo numa base A de um número B. Satisfeitas as condições de existência, o que isso aqui fica? Isso aqui vai ser o número que multiplica o logaritmo, só que aqui tem uma diferença. Eu troco de lugar a base e o antilogaritmo. Então, aqui vira a base B e aqui vira a base A, beleza? Então, ó, substituindo aqui, o que nós vamos ter? Olha só a propriedade, aqui vai ser o número 1, beleza? 1 vezes o logaritmo. Eu troco a base com o antilogaritmo, então vai ficar x1 base 2, mais 2 vezes logaritmo base 4, x2, mais 3 vezes logaritmo base 8 do x3. Tudo, Wilson, dividido por quanto? Dividido por x1 mais x2 mais x3, 14. Belezinha? Tranquilo? Daí agora, moçadinha, agora nós vamos ter o seguinte, vou lembrar uma segunda propriedade do logaritmo, que daí a gente vai aplicar na sequência. Olha só que bonito. Agora eu tenho o seguinte, ó, quando eu tenho um número que multiplica o logaritmo, e em particular, ó, a base do logaritmo é uma potência, tá vendo? Ó? E o expoente dessa potência é igual ao número que multiplica, o número b, é como se eu pudesse simplificar esse número com o expoente. E isso aqui ficaria, ó, simplesmente o logaritmo na base A do b. Então, vamos aplicar
agora essa situação aqui, ó. Então, o que que nós vamos ter? Olha só, isso aqui vai ficar igual, ó, logaritmo na base 2 do x1, que é normal, né? Agora, ó, observa aqui, ó. Tá vendo que eu tenho o 4? O 4 é como se fosse 2 ao quadrado, ó. E eu tenho exatamente essa propriedade. Então, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Daí, o que que nós temos? Nós temos, então, que isso aqui vai somar logaritmo, fica a base 2 do x2. E aqui também, ó, eu tenho o 8 é 2 ao cubo, ó. Então, eu posso simplificar esse 3 com esse aqui, beleza? E daí nós temos o logaritmo na base 2 do x3. Tudo, Wilson, dividido por quanto? Dividido por 14. E agora aqui, ó, a propriedade do logaritmo, ó, a propriedade dos logaritmos, o que que nós temos, ó? Soma de logaritmos. Tudo isso aqui vira um logaritmo só. Então, vai ficar logaritmo na base 2 e eu multiplico os antilogaritmos, ó, x1 vezes x2 vezes x3, dividido por 14, que é igual a logaritmo na base 2. Quem que é x1, x2, x3? 64. 64 dividido por 14. Logaritmo, a gente tem que fazer o seguinte, ó, 2 elevado a que número que dá 64? 6. Ou aplicando consequência da definição, ó, você pode dizer logaritmo na base 2, de 2 à sexta. Daí a consequência da definição garante o seguinte, ó, quando a base do logaritmo e a base do antilogaritmo são iguais, o resultado é o expoente. Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Ó? Esse resultado vai ser igual a 6 sobre 14. 6 sobre 14, que vai dar 3 sobre 7. Outra questãozinha bem bolada, bem bacana, hein? Beleza, moçada? Segue aí, vamos para a próxima.